E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta. Nós estamos continuando a nossa série de vídeos sobre o livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Eu sou Jorge Oliveira e estou aqui mais uma vez com vocês para falar um pouquinho sobre esse tema, esse livro que eu tenho gostado bastante, que me ajudou bastante sobre essa temática. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você curtir esse vídeo se você gosta dessa temática, se inscrever no canal, porque isso vai ajudar muito a gente. A partir do momento que as pessoas curtem mais, o YouTube, a partir dos algoritmos dele, passa para mais pessoas, então você vai estar contribuindo muito com a gente e nós agradecemos por isso. Nesse capítulo, nós vamos ver sobre a teologia do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento e o que isso tem a ver, o que isso pode somar na vida do cristão. Para começar a falar sobre isso, ele faz uma correlação entre o conhecimento de Deus e o autoconhecimento. E aí existe uma citação na página 192 que ele fala: quem não parte do conhecimento verdadeiro suficiente de Deus, sempre terá um conhecimento de si insuficiente ou mesmo falso. Por quê? Porque a partir do momento que a gente conhece do Deus verdadeiro, nós nos conhecemos. E ele começa a falar da importância disso, de conhecer a Deus para nos conhecermos. Então nós só iremos nos conhecer de verdade uma vez que nós conhecemos mais sobre quem Deus é. E nós conseguimos conhecer mais sobre quem Deus é quando ele se revela a nós através da criação e através da sua revelação especial, que é a sua palavra. E entendemos também, a partir de uma visão monergista, que Deus se revela a nós, se revela aos seus, a partir da sua vontade e da sua soberania. Então nós confiamos e clamamos pela sua graça para que ele se revele até nós e que assim, como consequência de tudo isso, desse ato inicial de Deus, nós possamos nos conhecermos. Então ele dá 3 tipos de referências sobre o autoconhecimento. Então a primeira é a autorreferência, que é um tipo de conhecimento onde o que importa é o que os outros pensam sobre ele, o que os outros têm de referência para mim. O próximo é a egorreferência, é somente o que eu acho, o que eu penso sobre mim, que é o importante. Então, muita gente sai de um extremo, que é a autorreferência, de uma identidade formada a partir do que os outros pensam sobre elas, querendo agradar os outros e tudo mais, para um outro extremo. Agora eu não vou me importar mais com ninguém, é somente o que eu quero, somente o eu. E o terceiro ponto é a teorreferência, que é a referência do que Deus tem para nós. Então, o conhecimento nosso a partir do que Deus se revela a nós, a partir do que Deus pensa através da sua palavra. E aí tem uma hora que ele fala sobre o conceito de negação do ser, né? Por causa do pecado, o homem ele rejeita quem ele é para ser outra coisa, para entrar nessa autorreferência e na ego-referência. Ele rejeita aquilo que ele é para buscar esses outros extremos. Então, esse é um conceito de negação do ser. E aí ele entra na questão do autoconhecimento de Pedro. E ele cita a história de Pedro antes de negar Jesus. Jesus, o conhecendo, já diz para ele que ele vai o negar, e a partir disso ele se humilha, ele chora amargamente, e ele vai se conhecendo quem ele é realmente. E é uma coisa que eu achei bem interessante quando ele continua falando sobre a gramática da antropologia bíblica. Ele começa a trazer as referências bíblicas a partir do original da Bíblia, do que é o homem. E ele dá 4 pontos do que é o homem na Bíblia. O homem, ele é alma, ele é coração, ele é carne e ele é espírito. E ele fala sobre um conceito que se chama estereometria da expressão ideativa. O que é que isso significa? E esse conceito fala que ele usa partes do todo para descrevê-lo. Por exemplo, 2 cabeças pensam melhor que uma. Ele não está exatamente dizendo que a cabeça, né, são 2 pessoas. Né? Ele usa uma imagem. E aí, dentro desse conceito, tem o sintético estereométrico e o analítico diferenciador. No sintético é que trata-se de um pensamento que é o uso das imagens, que comunicam conceitos. Por exemplo, ele deu um passo maior que as pernas. Sua mãe vive passando a mão na cabeça do seu irmão. Coisas desse tipo. Então, é que a imagem de algo, ele significa um conceito. Já no analítico diferenciador, são conceitos que explicam conceitos. Já no sintético estereométrico, as imagens elas dão sentido a conceitos. Tá? Como a gente falou, de passar a mão na cabeça, de ter a língua maior que a boca. Ah, Maria tem a língua maior que a boca. Isso aí é um contexto desse sentido. Então, ele dá esses exemplos, esses padrões de linguagem para explicar esses 4 conceitos do homem como alma. O primeiro contato do homem... Então, o primeiro conceito de homem é o da alma. A primeira coisa que ele argumenta é a questão do homem tem uma alma ou o homem é uma alma.
Você consegue ver a diferença do ser e do ter? Então, alma, nessa palavra, significa garganta faminta, tem a ideia de fome. E aí, a ideia que ele passa é que o homem não tem uma alma. O homem é uma alma, e aí, por sua palavra, a sua definição é de fome de Deus. Então, o homem, ele é desejo por Deus. Faz parte da sua estrutura desejar Deus. Só que ele é desejo por Deus e ele tem outros desejos, como fome, como desejo sexual, como outros desejos de conforto, desejo de outras coisas. Só que o que ele fala, né, é que o homem não possui um desejo por Deus. O desejo de Deus o possui. Ele foi formado com essa estrutura. E aí ele vai argumentando em relação a isso, e tem uma frase famosíssima do C.S. Lewis que, quando eu vi com esse contexto de desejo por Deus e de um homem desejar Deus, fez todo sentido. As criaturas não nascem com desejos que não possam ser satisfeitos. Um bebê sente fome, pois bem, há uma coisa chamada leite. Um patinho deseja nadar, pois bem, existe uma coisa chamada água. Os homens sentem desejo sexual, pois bem, existe uma coisa chamada sexo. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos o satisfaz, isso não prova que o universo seja uma fraude. Provavelmente os prazeres desse mundo nunca foram destinados a satisfazê-los. Não existe outra satisfação para o homem que não seja Deus. É por isso que quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei da citação bem conhecida de John Piper, que Deus é glorificado em nós quando nós nos satisfazemos nele. Por quê? Por que ele é glorificado? Porque quando nós estamos sendo satisfeitos em Deus, quando nós estamos nos deleitando em Deus, nós estamos vivendo o que nós somos chamados para viver, para a glória dele. E ele é mais glorificado em nós quando nós estamos vivendo a nossa função, a nossa vocação principal, o nosso propósito para que nós somos criados. E o próximo ponto é sobre o coração. E nesse tópico do coração, ele trata o coração com uma certa centralidade de sentimentos, de vontade, de pensamento. E o coração é meio que o centro disso tudo. E por isso que é tão importante guardar o coração, porque traz esse contexto bíblico do que é realmente a função do coração. A gente tenta romantizar um pouquinho do que é o coração, tenta colocar só para a questão de sentimentos, de amor, mas o coração tem a ver com o homem deliberante, a nossa consciência, a nossa vontade. Tá? Então é o centro medidor do interior. E é nesse coração que, por causa do pecado, nós temos o que ele chama de um invólucro, algo que nos protege, que nos envolve, que esse invólucro precisa ser ferido. E se o nosso coração não for ferido pela palavra de Deus, ele não vai ser transformado. Ele até cita isso aqui, ó. O homem, na batalha com Deus, o homem sairá vitorioso apenas se seu coração for ferido pela palavra e submetido ao senhorio de Cristo. Uma vez ferido em seu centro, tudo que o homem é se submeterá ao senhorio de Cristo, e isso diz respeito não somente ao seu intelecto, mas também à sua vontade, suas emoções e suas decisões. Olha só esses 3 pontos sobre o coração. Ele é o centro da existência humana. Ele é o centro do auto-engano também. Nós vemos isso em Jeremias, nós vemos isso na palavra de Deus, que o coração é enganoso. E ele é o centro da deliberação sobre o que é mais importante na vida de uma pessoa. E isso faz parte do ser, do autoconhecimento do ser humano. A gente falou sobre alma e coração, e nós vamos agora falar sobre a carne. O homem contingente. E aí, já nessa questão de carne, dá a ideia de finitude, que o homem é um ser finito, que existe uma fraqueza existencial no homem, existe uma fraqueza também moral. Só que a gente viu essas questões são meio que negativas sobre a carne. Existe uma visão positiva que fala sobre um corpo vivo. Então, ao conhecer a realidade sobre a carne, a sua finitude, a sua fraqueza, o homem vai depender mais do Senhor. E aí, dependendo do Senhor, olha o que ele fala sobre Agostinho. Agostinho afirma que a graça torna o homem consciente da sua fraqueza. E, paradoxalmente, nisso está a sua força. A força dos que têm consciência da sua fraqueza está na confiança depositada em Deus e em sua maravilhosa graça. Sem essa confiança, estaríamos ainda iludidos em nossa febre de poder. A graça nos tocou e, uma vez tocados por elas, nós nos tornamos conscientes de que não somos poderosos e que não somos como Deus. Pelo contrário, tornamos conscientes de nossa real fraqueza. E em 2 Coríntios, a gente vê
Paulo orando a Deus para tirar o espinho na carne, mas Deus não tira. E diz assim para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, aí ele fala: eu vou me gloriar então nessas fraquezas, Paulo fala. E é essa a nossa função. E aí em 1 Coríntios, Paulo fala também que Deus escolhe as coisas que não são, as coisas loucas desse mundo, as coisas que são fracas desse mundo, para confundir as que são. Então, a nossa fragilidade é muito importante para Deus nesse sentido. Deus quer que nós reconheçamos essa fragilidade para que nós possamos estar no nosso lugar original. A nossa finitude, a nossa pequenez diante de um Deus maravilhoso. Então, a partir daí, quando nós fazemos as coisas para a glória de Deus, Ele é que é glorificado, Ele é exaltado e somente Ele é exaltado. E por fim, o homem é um ser vivente. Aí a gente fala sobre espírito. É traduzido na Bíblia como um fenômeno da natureza. Ele fala sobre o Espírito de Deus, essa palavra, e também sobre o Espírito do homem. Esse Espírito vem de Deus e o mantém vivo. E aí tem 3 coisas importantes sobre esse tema. O primeiro é que o homem é um ser vivente. E o fato de ser vivente, o Espírito dele diz que Deus não só é o que deu a vida a ele, mas é que mantém ele vivo. E por fim, se a carne é aquilo que volta ao pó, o homem e o espírito é o que volta a Deus, porque ele veio de Deus. Então esses pontos que eu falei para vocês de alma, coração, carne e espírito, quando nós conhecemos mais sobre eles à luz da Bíblia, nós vamos entender para que Deus nos fez e vamos nos conhecer mais. Não a partir do que os outros pensam de nós, no auto-referência, não a partir do que nós achamos de nós mesmos, não aquela ideia do conhece-te a ti mesmo, mas sim da referência do que Deus, para que Deus nos fez e como Ele nos fez, e nós sabemos que foi para a sua glória. Então pesquise mais sobre isso, eu quero te incentivar a ler esse livro é muito importante para você conhecer mais sobre isso. Eu estou trazendo esses resumos porque são maneiras de despertar você para ler esse livro e para se aprofundar nos assuntos, nas referências que ele traz aqui, tá? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e Deus abençoe vocês, a gente se encontra no próximo vídeo.